E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos começando mais um review semanal. Não, o nome não tá legal. Não consigo gostar desse nome. Bom, pessoal, se você, como eu, não tá achando legal esse nome, por favor me sugira um novo nome para o programa, porque pra mim ele não tá expressando o que realmente o programa tá mostrando para vocês. Então, por favor, sugestões aí no e-mail ubunteiro@ubunteiro.com.br, certo? Essa semana nós vamos conversar um pouco, falar sobre um programa que é amado por muitos e odiado por muitos outros. Nós vamos falar do Wine. O Wine, como o próprio nome diz, significa Wine is not an emulator em inglês, traduzindo para o português, o Wine não é um emulador. Por que ele não é um emulador? Ele não simula uma máquina física, ele não tenta enganar o programa dizendo que ele é o Windows, ele simplesmente é uma reimplementação das APIs do Windows, das bibliotecas. Algumas podem ser utilizadas inclusive do sistema original, se sendo copiadas, mas a maioria não. A maioria é reimplementada mesmo. Em teoria, qualquer programa de Windows poderia ser executado através do Wine. No entanto, na prática não é bem assim. Alguns programas rodam, outros não. A última versão do Wine, a versão 1.4, promete rodar até softwares como, por exemplo, o Office 2010. Eu ainda não testei com o Office 2010, mas já rodei o Office 2013 e 2007 sem nenhum tipo de problema. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de qual a capacidade de rodar programas do Wine, tem aqui uma listinha de alguns programas bastante conhecidos que vocês podem ver que vão rodar, talvez com algum trabalho ou não, mas eles rodam através do Wine. Bom, nessa lista eu tenho Adobe Photoshop, FileZilla, Microsoft Office, CorelDRAW até a versão 8, jogos como Need for Speed Underground, Warcraft 3, Max Payne 1 e 2, Counter-Strike, World of Warcraft, Resident Evil 4, The Elder Scrolls Skyrim também, já rodei na minha máquina, lógico que ficou um pouquinho mais pesado do que o comum na mesma máquina rodando Windows, mas ele é capaz de rodar. Não testei na versão 1.4, eu rodei ainda na versão 1.3, vamos ver, até posso tentar executar eles para ver se melhorou esse suporte. Como todo software livre que recebeu já uma boa repercussão, já tem um bom tamanho, o Wine também tem os seus patrocinadores. O principal é a Codeweaver. Ela já trabalhou bastante, até vende uma versão paga de uma interface que facilita a instalação de programas. E juntamente com a Codeweaver também tivemos um grande patrocínio da Google, principalmente porque ela precisava que suas aplicações rodassem através do Wine, para eles não precisarem reimplementar tudo. Principalmente o principal programa que gerou esse patrocínio da Google foi o Picasa, o gerenciador de fotos. A partir dele muita coisa foi alterada, inclusive foi aí que o Photoshop começou a rodar melhor, pois as bibliotecas tinham alguma correlação. Bom, instalar um programa pelo Wine, só com um executável, com CD de instalação do próprio programa, pode não ser um trabalho assim tão simples como a gente gostaria, como é no Windows. Algumas bibliotecas, alguns programas são necessários muitas vezes, e a gente acaba tendo que baixar isso manualmente. E existem alguns programas que facilitam isso, como eu citei antes, a Codeweaver, ela ela vende um, então tem seu preço. Eu já tive a licença dele, é um programa muito bom, não tenho o que reclamar. Lógico que eu não renovei a licença até por não usar muitos softwares que lá estavam, mas existe algum software livre também que pode fazer esse mesmo serviço. Eu vou mostrar para vocês hoje o Play on Linux, que facilita bastante a instalação de muitos programas, para você não ficar tendo que catar uma DLL aqui, uma DLL ali. Então você vai conseguir fazer a instalação através dos perfis que ele já tem criado. Fica muito mais fácil, muito mais simples. Bom, como instalar o Wine no Ubuntu, é a distribuição que eu vou mostrar para vocês, e o Play on Linux, a gente vai ver agora na sequência, então, nessa segunda parte do nosso review semanal. Bom, vamos começar pelo princípio. Abre o seu navegador Firefox. Entre no site winehq.org. Na opção Download. Aqui nós temos a opção para o Ubuntu. Bom, existe aqui todo a maneira de fazer pelo modo gráfico. Mas eu acho que a melhor maneira é a gente copiar essa linha do PPA e digitar isso aqui
na linha de comando. Então aqui a gente vai digitar sudo apt add repositório e vamos colar aquela linha que está escrita ali, dá um enter. Digitar nossa senha. Aqui pede se esses dados realmente, você realmente quer adicionar esse PPA, dá um enter e vai ser adicionado. Depois vamos atualizar o repositório. E enfim vamos instalar o Wine. Bom, vocês viram que bastante coisa aí foi instalada. Do jeito que está aqui, a gente tem o básico do Wine para funcionar. Muita coisa a gente tem que fazer manual se a gente for instalar programas, não basta só executar o programa instalador. A única ferramenta que a gente tem para configurar o Wine aqui por padrão é o Wine CFG. Configurar o Wine. Nós temos aqui qual a versão do Windows que ele vai se identificar para as aplicações. Temos até 2008 R2. Vamos manter na XP. Algumas bibliotecas que a gente pode substituir por algumas que a gente tenha a colocar alteradas. Configurações, algumas opções gráficas como tamanho de fonte, captura de mouse, emular área de trabalho. A gente não vai mexer em nenhuma delas. Vamos deixar todas elas no padrão. A gente pode também instalar temas para as aplicações, os temas do Windows. Algumas configurações de áudio. E as unidades que a gente tem que a gente pode enxergar. Botando aqui em auto detectar, pode ver que vai deixar o C vai estar posicionado no drive C, o H com o home e o Z com o barra. Bom, mas isso aqui para a gente não vai facilitar nada, então nós vamos instalar outra aplicação, que é o Play on Linux. Então a gente usa o comando sudo apt-get install Play on Linux. Essa aplicação vai facilitar para a gente a instalação de programas. O Play on Linux a gente pode acessar da mesma maneira que a gente acessou antes o WineCFG. O que ele vai nos fornecer? A maneira mais simples então de instalar. A interface dele também é bem intuitiva. Então a tela de boas-vindas. Vou procurar por algumas atualizações. Vamos fazer a instalação então no programa para vocês. Vou escolher aqui instalar um programa em um novo prefixo. Vou dar o nome dele então de Office. Não vou atribuir uma versão nem fazer a configuração do Wine. Então vamos avançar. A criação do prefixo serve para isolar a instalação. Então se eu tiver que desinstalar um outro programa, eu não vou mexer com os arquivos de outros programas que estejam instalados. Cada um vai estar separado no seu prefixo.
Bom, aqui a gente vai selecionar então qual programa que a gente vai executar. Vou selecionar aqui. Pronto, aí está o milagre feito. Nós temos o Word rodando, versão 2003, no Ubuntu. A lentidão que vocês podem ter notado é que a gente está rodando numa máquina virtual, então com certeza nossa máquina vai ser bem mais rápida do que foi aqui. Certo, pessoal? Assim, então, para quem já fez a instalação dessas ferramentas diretamente na unha, como a gente chama, sabe o quanto é importante uma ferramenta como o Play Linux. No início vocês viram que tinha a atualização dos repositórios, ela demora bastante conforme a sua conexão com a internet, mas vale a pena no final das contas porque facilita bastante a instalação. Antes que eu esqueça, uma coisa que a gente está precisando bastante, tanto no Opencast quanto no nosso review aqui nos nossos vídeos, é trilha. Nós não temos trilha sonora para nenhum dos dois e eu não faço a mínima ideia de como se faz uma trilha, não sou a pessoa certa para esse tipo de criação de material. Então, se você quer divulgar o que você faz aí e quiser colaborar com a gente, criando trilhas tanto para abertura quanto para durante o programa, tanto nos vídeos quanto no Opencast, a gente está aberto aí a sugestões de trabalhos de vocês. Lógico, sempre sobre Creative Commons. A gente não vai botar mais material que seja protegido por direito autoral, certo? Conto com a ajuda de vocês, com a colaboração de todos. O nome de vocês vai ser divulgado se vocês nos cederem esse material. E é isso, pessoal. Até o próximo review. E pense num nome também para o review, porque eu sinceramente ainda não gosto desse. Certo? Obrigado. Até a próxima.